Existe hoje uma desconexão nas escolas que muita gente está confundindo com preconceito etário, mas na realidade é algo muito mais profundo e sério. Olá, eu me chamo Enzo Lago, sou professor de História e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio do quadro Sala dos Professores. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever. Se você já é inscrito, curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo. Quer dizer, eu vou pedir para você enviar no final, porque aí você vai ter tempo de assistir e achar que o que eu falei faz sentido ou não para sair compartilhando por aí. E assim, antes de mais nada, né, semana passada eu fui fazer o PND, a Prova Nacional Docente, e assim, sendo muito sincero, eu não sei se eu gostei da prova, né? O vídeo nem é sobre isso, mas vai ter a ver com o PND. Eu nem sei se eu gostei da prova e, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte: eu nem estava preparado para lançar um vídeo desse quadro por agora. Eu tô devendo um outro vídeo sobre uma análise de um jogo chamado Árida e o Despertar do Sertão. Mas eu decidi lançar esse vídeo aqui logo, porque era uma coisinha. Sabe quando tem uma coisa assim na nossa cabeça e é difícil às vezes de tirar? E assim, eu preciso escrever. Eu escrevi, assim, um ensaio de ideias, né? Esse vídeo é um vídeo ensaio. Escrevi um ensaio de ideias e, assim, eu entrei num looping de reflexão que eu falei, cara, preciso gravar, preciso botar isso pra fora, porque tava já me agoniando, né? Enfim, eu fui fazer o PND e, assim, é uma prova muito chata, eu achei, assim, de certa forma, não sei se eu fui bem, eu gostaria de receber logo o resultado, né, eu fico nessa ansiedade, mas o que me pegou foi a redação. Sendo muito sincero, eu não estava esperando uma redação. Eu queria fazer uma questão dissertativa, né, discursiva sobre um tema da área de história, mas encontrei uma redação e beleza, eu gosto de escrever redação também, né, eu gosto de escrever no final das contas, então pra mim não é um problema. O que me pegou foi o tema da redação. O tema foi idadismo, né? Idadismo, de forma geral, assim, o preconceito e a discriminação com base na idade da pessoa. Você vai falar assim: "Ah, não quero me consultar com aquela psicóloga ou aquele psicólogo porque ele é jovem, então ele não vai saber, não tem experiência da vida para falar de sofrimento", ou tipo assim: "Ah, eu não quero contratar aquele professor porque ele é muito jovem, não tem experiência, não vai saber", enfim, ou por exemplo: "Ah, aquele professor é velho, então não seria interessante ter aula com ele, porque ele não vai estar adaptado". E é esse ponto que me pegou, né. Não sobre o idadismo de forma geral, tá, a ideia do vídeo não é discutir idadismo, mas uma reflexão que eu tive durante a prova, que me fez pensar sobre uma condição que a gente vive. E que já estava assim, eu já estava castelando já tinha um tempo sobre isso e que eu acho que tomou forma durante a prova. Eu consegui elaborar uma tese, né, uma ideia sobre esse assunto. O que eu quero discutir nesse vídeo é a relação entre os alunos do século XXI e os professores formados lá no século XX e que mantêm um ritmo de aula que a gente vai chamar aqui de tradicional, né, que é aquela aula mais expositiva, mais lenta e, consequentemente, também mais reflexiva muitas vezes. E ao longo do PND, né, o que é que eu faço que não vou fazer uma prova desse tipo? Eu leio o tema da redação e eu vou fazendo as questões ao longo, porque os textos das questões muitas vezes nos trazem reflexões legais que dá para você usar na redação. E foi o caso de um trecho de Daniel Munduruku, né, que dizia o seguinte, entre aspas: "Um caçador aprende com um caçador mais experiente. Um jovem aprende na sua arte na medida em que é capaz de reproduzir a arte dos mais velhos". E naquele momento eu pensei, assim, na hora nos meus professores mais experientes, né, aqueles que deixaram marcas profundas na minha formação, tanto no ensino fundamental, ensino médio e na universidade. E assim, eu tive professores, eu tive a sorte de ter professores fenomenais, que dedicaram e dedicam, alguns já se aposentaram, atenção, cuidado e tempo para ensinar. São professores que têm como forma didática, né, assim, a crença no valor da reflexão e da memória. E assim, uma coisa que me pega é que ao mesmo tempo em que eu tenho esse sentimento com esses professores, eu percebo que muitos alunos atuais ou consideram esses professores chatos ou ultrapassados, ou muito provavelmente considerariam esses professores como chatos, ultrapassados, fala lento, aula tem uma dinâmica muito lenta, enfim. É nesse ponto que veio toda a minha reflexão, né. O que aparentemente eu identificava como um choque geracional, talvez seja, na realidade, um choque de mundos diferentes.
um choque de realidades diferentes, né. E assim, claro, é também um choque de gerações, mas não se trata apenas de, assim, um choque de referências, né, referências diferentes daquela pessoa que é mais velha e daquela pessoa que é mais novo, mas eu tô lendo agora esse processo como um choque entre o tempo acelerado do aluno, que é moldado por feeds e vídeos curtos, e o tempo do professor, que constrói o conhecimento devagar, com cuidado e profundidade. Pode parecer exagero da minha parte, eu posso realmente estar viajando nessa ideia, mas eu sinto muitas vezes como se a gente estivesse numa fase de transição histórica. Assim, pode ser um exemplo meio exagerado ou, assim, fora da curva, no sentido de que não tem muita materialidade, o que eu quero dizer, mas a imagem que eu consigo pensar é de um camponês feudal se reparando com o ritmo frenético das fábricas da Revolução Industrial. Eu sinto que a gente está passando por um processo similar, né, do século XX para o século XXI, e principalmente com, assim, a aceleração da globalização e das tecnologias de informação e comunicação. Enfim, essa é a viagem que eu quero compartilhar com você. Um exemplo concreto do que eu posso figurar, do que eu estou percebendo em sala de aula, é o seguinte, uma coisa que já aconteceu comigo, inclusive, né, em que eu estava explicando um conceito complexo, fazendo pausas, né, pausas estratégicas, olhando para cada aluno, esperando que eles refletissem sobre aquilo, né, percebendo assim, como se eles estavam conectando as ideias e fazendo perguntas e também esperando que eles formulassem respostas próprias sobre o que a gente estava discutindo ali na aula, né. E enquanto a gente faz esse processo, que é um processo lento, é um processo de construção, os nossos alunos muitas vezes estão acostumados a resumos de 15 segundos, 60 segundos, 3 minutos, né, 10 minutos, e acabam percebendo aquela pausa ou aquela lentidão como desinteresse, né, perdão, começam a perceber esse processo que é lento mesmo, né, como um processo de lentidão e eles acabam tendo desinteresse ali, né. Porque a gente não faz um estímulo rápido de muita informação com o objetivo de prender a atenção. Nosso objetivo não é prender a atenção, mas construir reflexão. E assim, eu não sinto que eu esteja errado ao fazer isso, sabe? Eu também não acho que minha aula seja chata, pelo menos não pra mim. Claro que todo mundo tem direito de achar o que quiser. Eu não espero que minha aula seja legal pra todo mundo, sabe? Mas o que eu quero trazer muitas vezes esse choque, ele não é um choque de geração, mas um choque de ritmos e de mundos diferentes, de períodos históricos completamente diferentes. Não se trata mais só do choque geracional, mas de mundos diferentes. Saca o que eu quero dizer? Na parede da memória, essa lembrança. E bom, hoje tudo se move rápido demais. A informação ela chega em segundos e o valor está no que é novo, imediato e fácil de consumir. Que você não precisa gastar muito tempo elaborando, pensando, ouvindo, refletindo. É o máximo mastigável possível para que você compreenda na primeira leitura, né? Nesse contexto, esse preconceito etário que muitos alunos jovens têm com os professores mais velhos, que a gente discutiu no bloco de introdução, que são essas aulas mais, assim, tidas como mais chatas, mais lentas, aparecem para mim como um sintoma dessa fase de transição, desse processo em que transita de um tempo histórico para outro, né. E assim, o que incomoda muito na aula tradicional, na aula expositiva, que muitas vezes é associada aos professores mais velhos, não é exatamente a idade, mas o ritmo diferente que a gente traz ou que alguns professores têm. O aluno do século XXI, ele consome vídeos curtos, ele rola o feed sem parar, busca estímulos constantes e imediatos. O professor, por outro lado, ele dedica 20 minutos para construir um argumento, explicando um conceito, passo a passo, conectando fatos, ideias, dando aquele tempo para refletir. E assim, nesses casos, será que a aula é realmente chata ou o problema está no ritmo que o algoritmo ensina a gente? É quase como se a gente estivesse desaprendendo a esperar, né? Na aula de história, por exemplo, assim, quando eu peço para os meus alunos lerem um documento, refletir sobre o contexto e os motivos e as consequências daquilo que a gente está retratando, né? Ocorre um processo de assim, interpretação, maturação das ideias. E enquanto isso, assim, nas redes sociais, eles vão ver resumos de 15 segundos com tudo pronto, sem que exija um mínimo de reflexão sobre aquele mesmo assunto.
né, enquanto eu tô lá preparando uma aula, discutindo, abordando, tentando elaborar sensibilizações, profundidade, um vídeo de 10 minutos entrega tudo mastigado, né. E às vezes a gente até enxerga o aluno como se ele tivesse tendo preguiça de fazer aquilo, de fato ele está com preguiça, mas não só porque o aluno é preguiçoso, mas porque ele está acostumado a uma facilidade no acúmulo de informação, no acesso à informação, que ele não está muito acostumado a refletir sobre aquilo, né. Então são ritmos diferentes que ele não está habituado a viver. Aí uma questão que eu já levantei em outros cortes, né, já levantei até quando a gente discute smartphone aqui, que é o seguinte: até em que ponto nós professores precisamos adaptar o nosso estilo e ritmo de aula para atender a essa necessidade de velocidade. Na parede da memória, essa lembrança. Historicamente falando, a autoridade do saber vinha principalmente e também da experiência acumulada. A gente geralmente, e eu conversando com outros professores, né, principalmente professores mais velhos, eles diziam que raramente lembravam de ter professores jovens, que hoje é quase assim comum você ver professores mais jovens, mas eles mencionaram que há um tempo atrás, 15, 20, 30 anos atrás, a maioria dos professores deles eram pessoas mais velhas, né? Porque a experiência era valorizada como um elemento de saber, né? Como um sujeito portador do saber, um sujeito erudito, né? Geralmente a gente tinha aulas com pessoas que tinham vivido mais, tentado, errado, aprendido por um processo mais longo, né? A experiência, de novo, era valorizada. E assim, até a lógica do corpo do professor, né, com a sua voz, seus gestos, suas pausas, ainda são parte do processo de ensino-aprendizagem, mas de certa forma, calma, eu tô viajando, mas deixa eu chegar onde eu quero chegar. A sensação que eu tenho é que hoje a autoridade parece ter se invertido. Quem domina a linguagem do momento, quer dizer, quem consegue prender a atenção rapidamente, ou até mesmo quem aparece mais nas redes, muitas vezes consegue a autoridade, consegue parecer como aquele que sabe, entende? O saber, eu acredito que hoje ele vira algo a ser consumido. Ele é rápido e também descartável. E muitas vezes, para esses alunos do século XXI, o saber fica muito ligado a uma relação de tela. O que eu estou querendo pensar é, e aqui realmente é a parte mais viajada desse ensaio, porque eu ainda estou elaborando sobre isso. Por isso que eu comentei, o vídeo ele está sendo postado, eu devia ter maturado mais essas ideias, mas eu queria colocar para fora logo antes que eu ficasse doido, né? Enfim, a ideia que eu tô tendo é que o corpo do professor, né, a sua presença física, a sua escuta atenta, ela tá perdendo valor diante de um ritmo acelerado das redes. Por exemplo, é muito provável que você esteja me assistindo aqui em 2x, né, ou 1.5, porque minha fala é um pouco lenta, eu reconheço isso, eu não tô me esforçando também para fazer um vídeo super acelerado. E é justamente nessas pausas, né, no olhar que a gente tem, no silêncio, que o aprendizado ocorre. Pensa comigo na cena. O professor vai e pergunta: "Ah, o que é que vocês acham desse documento histórico?" E aí ele espera. O aluno que é acostumado à velocidade do feed, ele é acostumado a ficar assim, rolando o celular, se distraindo, não percebe muitas vezes o valor da espera, ele fica assim olhando aquele documento, ficando: "Ah, sim, e aí? Você não vai explicar para mim o que é isso?" Entende? Porque ele está acostumado a essa condição das redes que o cara bota o documento e explica tudo para você, entende? Então, assim, esse aluno ele olha para aquilo e muitas vezes fica desinteressado, né? Quer dizer, eu não acho necessariamente que haja um problema nesse nessa relação com a aula do professor, né? É mais um desencontro de tempos, de temporalidades. Assim, eu sou jovem, eu tenho 21 anos, ou 20, 26 anos, né? Nasci em 1999, meu nome é Enzo, inclusive, né? Eu sofro muito com isso, inclusive com a minha autoridade de fala. Então, quem quer escutar um Enzo, né? Sofro idadismo, tá vendo? Brincadeiras à parte. Eu lembro de um professor de história que ele me ensinou muito, assim, a importância de comparar diferentes versões de um mesmo evento. Eu passei semanas lendo, refletindo, analisando contextos e todo aquele processo, assim, lembrando dessa orientação desse professor, né? E assim, que hoje muitas vezes eu vejo os meus alunos chamando isso de perda de tempo. Mas assim, para mim, isso era e ainda é exatamente o contrário, né? Foi o tempo que eu levei para me transformar. Porque esse tipo de coisa também, ele assim, tá parecendo que é ultrapassado, né?
parecendo que essa experiência, né, esse sentimento de levar um tempo para construir, parece que está perdendo valor. E aí que veio uma outra reflexão, né, assim, dando continuidade a esse processo, essa viagem que eu estava tendo, que era sobre o papel da memória nisso tudo, porque a memória é um elemento fundamental para a história, e eu vejo muito a figura do professor hoje, né, como um guardião, né, desse processo de profundidade, de reflexão e, acima de tudo, de manutenção da memória. A memória e a própria memorização são fundamentais para o aprendizado e para a experiência humana. Ela que conecta o passado, o presente e que nos faz entender o porquê das coisas. Mas no mundo acelerado, lembrar parece ter se tornado quase que dispensável. Lembrar exige tempo, atenção, esforço, e é exatamente isso que o algoritmo tenta eliminar. Ele nos oferece consumo rápido e superficial, sempre atualizando, sempre substituindo para que você consuma o novo. O professor, por outro lado, né, a escola de forma geral, ela trabalha com a memória todos os dias, mas com o processo de memorização, com o processo de assim dar sentido à memória que é lento, inclusive. A gente ensina que aprender exige reflexão, repetição, análise, envolvimento, criação de sentido e que conhecimento ele não se mede em segundos, né, mas em compreensão e sentido. E assim, o que eu também estou dizendo é que uma forma de resistir ao algoritmo não é simplesmente ignorar tudo que é novo, né? A gente também não precisa se tornar influencer ou transformar a aula em um espetáculo. Mas a gente pode usar, de certa forma, inclusive até as redes sociais, essas ferramentas digitais, de forma a discutir essas pautas com os estudantes, né? Com, assim, levar isso para a sala de aula para levantar uma reflexão com os alunos sobre esse processo, essa condição que a gente está vivendo. Às vezes até para sustentar a profundidade do aprendizado e sem perder aquela reflexão que a gente está fazendo, né? Muitas vezes, assim, é uma coisa que eu tive a ideia, eu ainda vou fazer, é colocar, por exemplo, um vídeo de 3 minutos das redes e botar para que o aluno assista comigo e a gente reflita. Quer dizer, o que é que ele aprendeu com aquele vídeo, qual o valor daquilo que ele aprendeu com aquele vídeo, para que a gente possa juntos ali, né, com os alunos pensando essas condições. Eu não sou um negacionista de tecnologia digital, eu uso inclusive muito em sala de aula. Eu meu mestrado é sobre jogos digitais em sala de aula, então nunca vou ser um negacionista de rede social. O que eu tô pensando, inclusive, a sala dos professores tem esse objetivo, é que a gente consiga pensar o impacto dessas tecnologias digitais e pensar de que forma a gente pode usar ela, né, a nosso favor, inclusive. Na parede da memória, essa lembrança. E aqui que entra também uma reflexão mais específica, especialmente para nós, né, professores de história, em que a memória, para o nosso campo, ela é um elemento central para tudo. Afinal, história é, em grande parte, memória. A gente discute memória, a gente pensa memória, porque lembrar, além de ser um ato político, é um ato de construção de sentido e, acima de tudo, identidade. Mas como pensar isso numa sociedade em que está terceirizando a própria lembrança? Hoje a gente não precisa se lembrar de quase nada. Quer dizer, basta colocar um aviso na Alexa, né, botar um alarme no celular, ou simplesmente digitar no Google quando a gente esquece, ou perguntar para o chat GPT. E bom, a resposta ela aparece em poucos segundos. Então a gente se pergunta, né, por que eu vou lembrar? O aluno também se pergunta, por que eu preciso saber disso se é só pesquisar no Google? E aí que a gente tem um problemaço na nossa mão, né? Porque a memória ela não é só o armazenamento de dados, ela é o que nos constitui como sujeitos. A memória forma a nossa identidade, sustenta a nossa consciência de quem somos e de onde viemos. Quando a memória ela é desvalorizada a esse ponto, o próprio sentido da história se enfraquece. E assim, e dentro do modo de produção capitalista que é acelerado com a quantidade absurda de tarefas, prazos, cobranças, notificações, a memória vai se esgarçando, a gente cansa, né? E a gente começa a esquecer não só de datas, mas de fatos, e inclusive a gente se esquece de si no meio de todo esse processo, né? Quantas vezes eu estava na maluquice de entregar, corrigir prova, preparar aula, e essa maluquice toda, e às vezes eu esqueci de comer, né? Eu esqueci o horário, quando o horário já era tarde para eu dormir, quer dizer, eu me esqueço no meu processo, minha saúde também vai indo embora, né? E assim, eu me pergunto sobre tudo isso, eu quero muito ouvir de vocês, como nós, professores, podemos lidar com essa condição, o que é que você pensa sobre isso, né? Como a gente pode manter viva a memória, essa dimensão humana e histórica, né, de se lembrar, num tempo em que recordar parece que é desnecessário.
Essa é uma reflexão, claro, que eu ainda estou construindo, mas que me parece essencial para a gente pensar o nosso papel como educadores no século XXI. Não só como sujeitos que transmitem informação ou que mediam o mundo para a sala de aula, mas como quem ajuda a sociedade a lembrar de si mesma. Na parede da memória, essa lembrança. E agora, para fechar, o ponto central do vídeo é pensar o choque entre o aluno e professor e como esse choque não é apenas uma questão de idade ou um simples choque geracional, mas sim um choque de ritmos, de realidades e de tempos de aprendizado. O problema está ali quando a gente julga o ritmo do outro pelo nosso próprio tempo, sem perceber o valor daquele processo. Quando o aluno ele olha para a gente e julga o nossa aula de chata, né, eh, sem perceber que muitas vezes o que a gente está fazendo ali tem um propósito, tem uma função. Eu me sinto um professor lento, pausado, reflexivo, e eu não sinto que eu estou ultrapassado. Eu não sinto que os professores que também têm essa característica estão ultrapassados. Eu sinto que a gente está, inclusive, no tempo certo. Quer dizer, mesmo no mundo acelerado, o tempo da experiência e da reflexão é insubstituível. Desacelerar é um ato de cuidado também, tanto com o conhecimento, tanto com o outro. Porque no fim, aprender nunca vai ser sobre velocidade. Vai ser, inclusive, sobre presença, memória e humanidade. Então, pessoal, é isso. Se você ficou até aqui, muito obrigado de coração. Se você gostou, e agora sim eu vou pedir, né? Se você gostou dessa reflexão, gostou dessa viagem, compartilhe o vídeo, curta. Se você não é inscrito, se inscreva, comenta se isso faz sentido ou se realmente eu fiquei malucão, tá? Porque pode ser também, né? A gente tem nossos momentos da vida. Mas de forma geral, muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.